O sol de março esquentava as ruas de Goiânia, quando Zé Felipe acordou com o celular tocando insistentemente. Eram 7 da manhã de uma segunda-feira, que prometia ser mais uma, na rotina corrida, do cantor sertanejo. Ele havia chegado de uma turnê pelo interior de Minas Gerais na madrugada anterior, e planejava um dia tranquilo em casa, talvez gravando algumas músicas no estúdio que montara no quintal. Mas a tranquilidade durou pouco. Seu empresário Marcelo estava do outro lado da linha com a voz alterada. Zé, você precisa ver isso. O Leo Dias postou mais uma matéria sobre você e a Virginia. Dessa vez, ele foi longe demais. Zé Felipe suspirou fundo, passando a mão pelos cabelos despenteados. Nos últimos meses, o jornalista Leo Dias havia se tornado uma sombra constante em sua vida, sempre encontrando um ângulo novo para explorar sua separação de Virginia Fonseca. O que começou como cobertura jornalística havia se transformado em algo que beirava a perseguição. O que foi dessa vez, Marcelo? Ele conseguiu fotos da Maria Alice, saindo da escola, e criou toda uma narrativa sobre como a separação está afetando as crianças. Tem até uma suposta fonte próxima, falando sobre o estado emocional das meninas. A menção às filhas fez Zé Felipe se levantar bruscamente da cama. Uma coisa era mexer com ele, outra completamente diferente era envolver suas filhas pequenas. Na narrativa sensacionalista, manda o link para mim. Agora, enquanto esperava a mensagem chegar, Zé Felipe foi até a janela de seu quarto. Lá embaixo, podia ver os seguranças fazendo a ronda matinal. Desde que a separação se tornou pública, a segurança havia se tornado uma preocupação constante. Paparazzi, curiosos e até mesmo pessoas mal-intencionadas começaram a aparecer. Com mais frequência nos arredores de sua casa. O celular vibrou. Ele abriu o link e começou a ler a matéria. A cada parágrafo, sua indignação crescia. Leo Dias havia construído uma narrativa completamente distorcida, usando fotos tiradas sem autorização e depoimentos de fontes anônimas, que claramente não conheciam a realidade da situação. A matéria sugeria que as crianças estavam sofrendo com a separação, que havia uma disputa feroz pela guarda, e ainda insinuava problemas financeiros e comportamentais que simplesmente não existiam. Pior ainda, havia uma foto de Maria Alice saindo da escola com o rosto em destaque, algo que violava todos os acordos tácitos sobre a exposição das crianças. Zé Felipe sentiu o sangue ferver. Ele sempre tentou manter um perfil moderado na mídia, evitando polêmicas desnecessárias e focando em sua carreira musical. Mas aquilo havia ultrapassado todos os limites. Depois de tomar um banho gelado, para se acalmar, Zé Felipe desceu para a cozinha, onde sua mãe, Poliana Rocha, já estava preparando o café da manhã. Ela notou imediatamente a expressão tensa do filho. O que aconteceu, meu filho? Você está com uma cara péssima. Zé Felipe mostrou a matéria para a mãe, que leu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Isso é inadmissível. Felipe, ele não pode usar as meninas assim. Elas são crianças. Eu sei, mãe. E é por isso que vou tomar uma atitude. Poliana conhecia o filho bem o suficiente para saber que, quando ele falava naquele tom, havia tomado uma decisão definitiva. O que você vai fazer? Vou ligar para ele. Vou falar diretamente com o Leo Dias e deixar claro que isso tem que parar. Você tem certeza que é uma boa ideia? Talvez seja melhor deixar os advogados resolverem. Zé Felipe balançou a cabeça. Não, mãe. Advogado é para depois. Primeiro, eu quero que ele me ouça. Quero que ele entenda que está mexendo com família, com crianças. Talvez ele não se dê conta do estrago que está fazendo. Poliana não parecia convencida, mas conhecia a personalidade determinada do filho. Quando Zé Felipe decidia algo, raramente mudava de ideia. Após o café da manhã, Zé Felipe se dirigiu ao seu escritório. Era um ambiente que ele havia decorado com cuidado. Paredes cobertas de discos de ouro e platina, fotos de momentos importantes da carreira, e uma mesa de madeira maciça que havia sido presente de seu pai, Leonardo. Ele se sentou na cadeira e ficou alguns minutos organizando os pensamentos. Não queria que a conversa descambasse para uma briga. Seu objetivo era claro. Fazer Leo Dias entender que havia cruzado uma linha inaceitável e que precisava parar. Pegou o celular e procurou o número de Leo Dias. Ele havia conseguido o contato alguns meses antes, através de um conhecido em comum, mas nunca havia usado. Sempre preferiu lidar com a imprensa através de sua assessoria. Mas desta vez seria diferente. Desta vez seria pessoal. Na verdade, conseguir o número direto de Leo Dias não foi tão simples quanto Zé Felipe inicialmente imaginou. O jornalista, como muitas figuras públicas, protegia seus contatos pessoais com cuidado. Zé Felipe passou a manhã fazendo ligações para diferentes pessoas da mídia, tentando encontrar alguém que pudesse fornecer o número. Primeiro, tentou com alguns jornalistas que conhecia pessoalmente.
mas a maioria se mostrou relutante em passar o contato de um colega. Depois, tentou através de alguns apresentadores de TV, com quem havia feito entrevistas, mas também sem sucesso. Foi quando ligou para Rodrigo Faro, com quem tinha uma relação próxima, que finalmente conseguiu. Olha, Zé, eu entendo sua situação, mas você tem certeza que quer falar diretamente com ele? Essas coisas podem complicar mais do que resolver. Rodrigo, ele envolveu minhas filhas, publicou foto da Maria Alice. Isso não é mais sobre mim ou sobre a Virginia. É sobre duas crianças inocentes. Rodrigo suspirou do outro lado da linha. Tá bom, eu entendo. Olha, eu não tenho o número pessoal dele, mas tenho o contato do empresário. Talvez ele possa te passar, ou pelo menos, fazer a ponte. Manda para mim, por favor. Alguns minutos depois, Zé Felipe estava ligando para Carlos Mendonça, empresário de Leo Dias. O homem atendeu no terceiro toque. Alô? Carlos Mendonça. Carlos, aqui é o Zé Felipe. O Rodrigo Faro me passou seu contato. Houve uma pausa. Do outro lado da linha. Carlos conhecia a situação e sabia que aquela ligação não era social. Oi, Zé Felipe. Em que posso ajudá-lo? Preciso falar com o William Dias. Diretamente? É sobre as matérias que ele está publicando sobre mim e minha família. Carlos hesitou. Olha, Zé, eu entendo sua preocupação, mas talvez seria melhor vocês conversarem através das assessorias. Carlos, ele publicou foto da minha filha de 5 anos saindo da escola. Isso ultrapassou qualquer limite profissional. Eu só quero conversar com ele, esclarecer algumas coisas. O tom de Zé Felipe era firme, mas controlado. Carlos percebeu que não era uma ameaça, mas sim um pai preocupado tentando proteger sua família. Tá bom, vou falar com ele e ver se ele aceita conversar. Mas não posso garantir nada. Qualquer coisa que você puder fazer, o resto do dia passou lentamente. Zé Felipe tentou se distrair com atividades rotineiras, respondeu algumas mensagens de trabalho, ensaiou no violão, brincou um pouco com os cachorros no quintal menos, mas sua mente continuava voltando para a situação. Por volta das 3 da tarde, seu celular tocou e era Carlos Mendonça. Zé Felipe, falei com o Leo. Ele topou conversar com você, mas tem algumas condições. Que condições? Primeiro, ele quer deixar claro que está fazendo jornalismo, não perseguição pessoal. Segundo, ele não aceita ameaças de qualquer tipo. E terceiro, se a conversa for produtiva, ele está disposto a considerar alguns ajustes na cobertura. Zé Felipe refletiu por um momento. Não eram condições irreais. Tudo bem, conversar civilizadamente. Não vou ameaçar ninguém. Perfeito. Ele vai te ligar às 7 da noite. Vai ser ele mesmo, do celular pessoal. Depois de desligar, Zé Felipe se sentiu um misto de alívio e ansiedade. Finalmente teria a chance de falar diretamente com Leo Dias, mas não fazia ideia de como a conversa seria recebida. Ele passou o resto da tarde se preparando mentalmente. Fez uma lista dos pontos principais que queria abordar: a exposição desnecessária das crianças, a distorção dos fatos e a necessidade de um mínimo de responsabilidade jornalística quando se tratava de família. Às 6h30, Zé Felipe estava no seu escritório, andando de um lado para o outro. Sua mãe apareceu na porta. Você tá nervoso? Pouco. Não sei como ele vai reagir. Seja você mesmo, filho. Seja honesto e direto. Se ele tiver um mínimo de decência, vai entender sua posição. Às 7 horas em ponto, o celular tocou. O número não estava salvo nos contatos, mas Zé Felipe sabia que era ele. Alô, Zé Felipe. Aqui é o Leo Dias. A voz de Leo Dias soou profissional, mas não hostil. Havia uma certa curiosidade no tom, como se ele também estivesse interessado em saber o que Zé Felipe tinha a dizer. Leo, obrigado por aceitar conversar comigo. Imagina, achei interessante você querer falar diretamente. Geralmente essas conversas passam por um monte de intermediários. Zé Felipe respirou fundo antes de começar. Olha, Leo, eu vou ser bem direto com você. Tô ligando porque acho que as coisas saíram do controle. Como assim? Você publicou uma foto da minha filha saindo da escola hoje. Ela tem 5 anos, cara, 5 anos. E criou toda uma narrativa sobre como ela está sofrendo com a separação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Zé Felipe continuou. Eu entendo que você faz jornalismo. Entendo que nossa separação é uma notícia que interessa ao público. Mas tem uma linha que não pode ser cruzada. E essa linha é a proteção. Leo Dias ouviu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Zé Felipe, eu entendo sua preocupação como pai. Realmente entendo. Mas você precisa entender que eu não invento nada. Eu tenho fontes, tenho informações que chegam até mim. Que fontes? Quem que tem acesso às minhas filhas para falar sobre o estado emocional delas? Você acha que eu ou a Virginia íamos permitir que alguém de fora ficasse analisando nossas filhas? A pergunta pegou.
Leo Dias desprevenido. Era um ponto válido que ele não havia considerado completamente. Olha, Zé, as informações chegam através de vários canais. Leo, você tem filhos? A pergunta mudou completamente o tom da conversa. Leo Dias ficou alguns segundos em silêncio. Tenho. Então você sabe como é. Você sabe a responsabilidade que a gente tem de proteger eles. Você publicaria uma foto do seu filho saindo da escola para ilustrar uma matéria sobre sua vida pessoal? O silêncio se estendeu por quase um minuto. Zé Felipe podia ouvir Leo Dias respirando do outro lado da linha, claramente refletindo sobre a pergunta. Olha, talvez tenha exagerado nessa parte das crianças. Não é talvez, Leo? Foi exagero mesmo. E olha, eu não tô ligando aqui para te ameaçar ou para brigar. Estou ligando porque achei que talvez você não estivesse se dando conta do impacto disso. Leo Dias suspirou profundamente. Tem razão sobre as crianças, Zé Felipe. Essa parte foi desnecessária. Mas você precisa entender minha posição também. Qual posição? Cara, vocês dois são figuras públicas enormes. A Virginia tem milhões de seguidores. Você é um dos cantores mais tocados do país. Quando vocês se separam, isso vira notícia querendo ou não. E o público quer saber os detalhes. Zé Felipe se recostou na cadeira. Eu entendo isso, Leo. Não estou pedindo para você parar de cobrir nossa separação. Tô pedindo para você fazer isso, com responsabilidade. Como assim? Porra, cara, você sabe muito bem. Como assim? Você inventa fonte próxima que não existe. Você especula sobre coisas que não sabe. Você cria narrativas dramáticas onde não tem drama. Leo Dias riu, mas não era um riso debochado. Era quase um riso de reconhecimento. Você está certo em algumas coisas. Em quais? Olha, às vezes a gente se empolga mesmo. A pressão por audiência, por cliques, por engajamento, às vezes a gente acaba exagerando na dose. Zé Felipe sentiu que estava chegando em algum lugar. Leo, vou falar uma coisa para você. E quero que você entenda que não é ameaça. É apenas a realidade. Pode falar. Eu tenho uma equipe jurídica muito boa. Muito boa mesmo. E se você continuar envolvendo minhas filhas nessas matérias, eu vou usar essa equipe. Não porque quero brigar com você, mas porque é minha obrigação como pai protegê-las. Entendi. Mas antes de chegar nesse ponto, eu preferia que a gente chegasse num acordo. Adulto, profissional. Leo Dias ficou alguns segundos pensando. Que tipo de acordo? Muito simples. Você pode continuar cobrindo nossa separação, nossa vida profissional, até mesmo alguns aspectos da vida pessoal, mas deixa as crianças fora. E quando for falar de alguma coisa, pelo menos tenta verificar a informação antes de publicar. E em troca, eu posso te dar algumas informações exclusivas de vez em quando. Não sobre a Virginia, porque isso não me cabe mais, mas sobre minha carreira, meus projetos, essas coisas. A proposta soou razoável para Leo Dias. Na verdade, soou mais do que razoável. Soou inteligente. Olha, Zé Felipe, vou ser honesto com você. Sua proposta faz sentido. Mas eu tenho alguns problemas práticos. Problemas? Primeiro, eu trabalho numa máquina de conteúdo. Preciso produzir matéria todos os dias. E vocês dois são conteúdo. Que funciona. Que gera audiência. Zé Felipe entendeu o ponto. Tá, mas não precisa ser sempre negativo. Sempre drama. Por que não faz matéria sobre nossos projetos profissionais? Sobre as novidades da carreira da Virginia? Sobre meus lançamentos? Music é uma possibilidade. Qual é o segundo problema? Segundo, eu tenho concorrência. Se eu parar de cobrir vocês intensamente, outros jornalistas vão continuar. E aí eu perco espaço. Essa era uma questão mais complicada. Sir Felipe, por um momento. Leo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você gosta do que faz? A pergunta pegou Leo Dias de surpresa. Como assim você gosta de ser jornalista? To investigar, de descobrir coisas, de contar histórias? Claro que gosto. Então por que não foca nisso? Por que não usa sua capacidade para fazer jornalismo de verdade, ao invés de ficar especulando sobre a vida pessoal dos outros? Leo Dias ficou em silêncio por quase 2 minutos. Era uma reflexão que ele havia evitado fazer por muito tempo. É mais complicado do que parece, Zé Felipe. Porquê? Porque jornalismo investigativo de verdade dá trabalho, demora. E no mundo digital de hoje, se você não produz conteúdo rápido, você fica para trás. Mas você já tem audiência, já tem credibilidade. Não seria exatamente o momento de usar isso para fazer algo melhor? A conversa estava tomando um rumo que nenhum dos dois havia antecipado. O que começou como um confronto estava se tornando uma reflexão profissional mais profunda. Você está me propondo o quê? Exatamente. Estou propondo que você continue sendo Leo Dias, continue fazendo seu trabalho, mas com mais critério. Especialmente quando envolve família, quando envolve crianças. E você me daria acesso exclusivo a algumas informações? Sim, mas com uma condição. Qual? Que você verifique antes de publicar.
que você me ligue se tiver alguma dúvida sobre alguma informação que chegou até você. Não para censurar, mas para você ter certeza de que está publicando a verdade. Leo Dias refletiu sobre a proposta por alguns minutos. Do ponto de vista profissional, fazia muito sentido. Ter acesso direto a Zé Felipe significava informações em primeira mão, o que sempre era valioso no jornalismo de entretenimento. Do ponto de vista pessoal, ele admitia para si mesmo que às vezes havia exagerado. A pressão por produzir conteúdo constantemente o levava a publicar informações que não eram completamente verificadas, ou a criar narrativas mais dramáticas do que a realidade. Tá bom, Zé Felipe. Vamos tentar. Sério. Mas eu tenho algumas condições também. Quais? Primeiro, se você me prometer uma exclusiva, tem que cumprir. Não posso ficar dependendo de informação que não vem. Segundo, se eu ligar para verificar alguma informação com você, preciso de resposta rápida. Meu prazo é apertado, sem problemas. Vou te passar o número do meu empresário também, para casos de emergência. E terceiro, isso não. Talvez, se outras pessoas souberem que a gente tem esse acordo, vão achar que estou sendo comprado ou controlado. Zé Felipe riu. Leo, quem você acha que eu vou contar? Isso é bom para mim também. Perfeito. Então temos um acordo. Temos. E Leo, fala, obrigado por me ouvir. De verdade, eu estava preparado para uma briga. Mas você se mostrou muito mais profissional do que eu imaginava. Olha, Zé Felipe, vou te falar uma coisa. Às vezes a gente se perde mesmo. A pressão do trabalho, a concorrência, a necessidade de produzir conteúdo. Às vezes a gente esquece que do outro lado tem pessoas reais, com sentimentos reais. E famílias reais, com crianças reais. Exato. E você estava certo sobre as crianças. Isso foi desnecessário e irresponsável da minha parte. Zé Felipe sentiu um alívio genuíno. Então podemos deixar isso para trás? Mas você tem que me dar uma exclusiva boa para compensar. Leo Dias disse, e Zé Felipe podia ouvir o sorriso na voz dele. Tem algumas coisas em mente. Depois de desligar o telefone, Zé Felipe ficou alguns minutos no escritório, processando a conversa. Havia corrido muito melhor do que ele esperava. Leo Dias se mostrou mais receptivo e profissional do que Zé Felipe imaginava. Sua mãe apareceu na porta. Como foi melhor do que eu esperava. Acho que chegamos num acordo. Que tipo de acordo? Zé Felipe explicou os termos gerais da conversa. Poliana ouviu tudo com atenção. Você acha que ele vai cumprir? Não sei, mãe. Mas pelo menos agora, ele sabe que estou atento. E que tenho limites claros. E se ele não cumprir? Aí a gente parte para o plano B. Os advogados, naquela noite, Zé Felipe dormiu melhor do que havia dormido em semanas. Sentia que havia tomado uma atitude positiva, que havia defendido sua família da maneira certa. Na manhã seguinte, acordou cedo e foi verificar os sites de notícias. Para sua surpresa, Leo Dias havia publicado uma matéria sobre ele, mas era completamente diferente das anteriores. Falava sobre seus novos projetos musicais, sobre a turnê que estava planejando para o segundo semestre, e mencionava a separação apenas de passagem, de forma respeitosa. Mais importante ainda, não havia nenhuma menção às crianças. Zé Felipe ligou para Leo Dias. Leo, vi a matéria de hoje. Pensei que seria uma boa forma de começar nossa nova dinâmica. Foi perfeita. Obrigado. Imagina. E aí? Quando você vai me dar aquela exclusiva que prometeu? Zé Felipe, que tal se a gente se encontrar? Pessoalmente, tenho uma proposta interessante para você. Uma semana depois, Zé Felipe e Leo Dias se encontraram pessoalmente pela primeira vez. O local escolhido foi um restaurante discreto em São Paulo, longe dos olhares curiosos e dos paparazzi. Leo Dias chegou primeiro e estava visivelmente nervoso. Não sabia bem o que esperar do encontro. Zé Felipe chegou alguns minutos depois, acompanhado apenas do seu empresário Marcelo. Leo. Zé Felipe se aproximou da mesa. Zé Felipe, prazer te conhecer pessoalmente. Os dois se cumprimentaram cordialmente e se sentaram. A conversa inicial foi um pouco tensa, mas logo fluiu naturalmente. Então, qual é a exclusiva que você tem para mim? Leo Dias foi direto ao ponto. Zé Felipe sorriu. Calma, vamos conversar um pouco primeiro. Como está sendo para você essa mudança de abordagem? Está sendo interessante. Na verdade, estou descobrindo que dá para fazer jornalismo de entretenimento sem ser sensacionalista. E a audiência não caiu. Surpreendentemente não. As matérias mais equilibradas estão tendo uma repercussão boa. Acho que o público também estava cansado de tanto drama. Zé Felipe acenou aprovando. Bom saber. E agora, a exclusiva. Ele se inclinou para a frente, como quem vai contar um segredo. Estou gravando um DVD em parceria com meu pai. Vai ser a primeira vez que a gente grava algo. Juntos, Leo Dias arregalou os olhos. Sério?
Você e o Leonardo? Sério, a gente tá gravando algumas músicas inéditas e também algumas releituras de sucessos dele. Isso é uma bomba jornalística, Zé Felipe. Quando vai ser lançado? Ainda estamos definindo os detalhes, mas provavelmente no final do ano. E olha, se você quiser, posso te dar acesso exclusivo aos bastidores da gravação. Leo Dias mal conseguia conter a animação. Era exatamente o tipo de matéria que todo jornalista de entretenimento sonhava em ter. Claro que eu quero. Quando? É a gravação, mês que vem. Mas tem uma coisa. Não pode vazar nada antes da hora. A gente vai fazer um planejamento de divulgação e você vai ser o primeiro a ter a informação oficial. Perfeito. Pode contar comigo. Meus Messi, seguintes. A nova dinâmica entre Zé Felipe e Leo Dias funcionou melhor do que qualquer um dos dois havia imaginado. Leo Dias passou a ter acesso a informações exclusivas, não apenas sobre Zé Felipe, mas sobre outros artistas da equipe dele. Em troca, suas matérias sobre Zé Felipe e Virginia se tornaram mais equilibradas e respeitosas. Ele continuou cobrindo a separação, mas sempre com foco nos aspectos profissionais e públicos, mantendo as crianças completamente fora das narrativas. A mudança não passou despercebida pela mídia especializada. Outros jornalistas começaram a notar que Leo Dias estava conseguindo furos jornalísticos importantes enquanto mantinha um tom mais profissional. Virginia Fonseca, que inicialmente estava cética sobre o acordo, acabou reconhecendo os benefícios. As matérias sobre ela também ficaram mais respeitosas. E Leo Dias até mesmo a procurou algumas vezes para verificar informações antes de publicar. Você fez bem em conversar com ele, ela disse para Zé Felipe durante uma das reuniões sobre a guarda das filhas. As meninas não estão mais sendo expostas, desnecessariamente. Foi a melhor decisão que tomei. Zé Felipe respondeu. Às vezes a gente precisa conversar direto, sem intermediários. O verdadeiro teste da nova relação veio há alguns meses. Depois, quando surgiram rumores sobre um possível romance de Virginia com um empresário paulista, a informação chegou até Leo Dias através de algumas fontes, mas era incompleta e potencialmente imprecisa. No passado, ele teria publicado a matéria imediatamente, especulando sobre os detalhes e criando uma narrativa dramática. Mas, seguindo o acordo, ele ligou primeiro para Zé Felipe. Zé, chegou uma informação até mim sobre a Virginia. Posso verificar com você? Claro. Qual informação? Que ela estaria namorando um empresário de São Paulo, um tal de Ricardo Mendes. Zé Felipe suspirou. Leo, olha, eu e a Virginia não somos mais casados. Então a vida amorosa dela não é mais da minha conta. Eu sei, mas você sabe se é verdade? Sei que ela tá conhecendo algumas pessoas, saindo, se divertindo. Isso é normal, né? Ela é uma mulher, livre e solteira. Mas esse Ricardo especificamente? Olha, Leo, vou ser honesto com você. Ela mencionou que estava saindo com alguém, mas não entrou em detalhes. E eu também não perguntei. Leo Dias refletiu. Entendi. E você acha que eu deveria publicar? Cara, isso é decisão sua. Você é o jornalista. Mas se você me perguntar minha opinião pessoal, eu diria para esperar um pouco mais. Até para ter certeza da informação. Por quê? Porque se for verdade, uma hora vai ficar público naturalmente. E se não for, você evita publicar uma informação errada. Leo Dias decidiu seguir o conselho. Esperou mais uma semana, investigou um pouco mais e descobriu que os rumores eram parcialmente verdadeiros. Virginia estava mesmo saindo com alguém, mas não era o empresário que suas fontes haviam mencionado. Quando finalmente publicou a matéria, 2 semanas depois, ela estava completamente correta e foi bem recebida, tanto pelos leitores quanto pela própria Virginia. 6 meses depois do telefonema inicial, Leo Dias foi convidado para participar de um programa de televisão sobre ética no jornalismo de entretenimento. Durante a entrevista, ele foi questionado sobre sua mudança de abordagem nas matérias sobre celebridades. Olha, eu sempre fui um jornalista comprometido com a verdade, ele disse. Mas admito que às vezes a pressão por audiência e a velocidade da internet me faziam publicar informações que não eram completamente verificadas. O que mudou? Perguntou o apresentador. Tive algumas conversas importantes com pessoas da área que me fizeram refletir sobre minha responsabilidade profissional, principalmente quando se trata de assuntos que envolvem família e crianças. Você pode dar exemplos? Posso. Há alguns meses, publiquei uma matéria sobre a separação de 2 artistas que acabou envolvendo desnecessariamente os filhos deles. Um dos artistas me ligou diretamente para conversar sobre isso. E foi uma conversa que mudou minha perspectiva profissional. Como assim? Ele me fez uma pergunta simples. Você publicaria uma foto do seu filho para ilustrar uma matéria sobre sua vida pessoal? E eu percebi que a resposta era não, que eu estava aplicando um critério para minha família e outro para a família dos outros.
O apresentador pareceu impressionado. Isso mudou sua forma de trabalhar completamente. Agora eu sempre pergunto: essa informação é realmente relevante para o público? Ela está prejudicando pessoas inocentes? Estou verificando adequadamente antes de publicar? Assistindo ao programa em casa, Zé Felipe sorriu. Leo Dias havia se tornado um exemplo de como era possível fazer jornalismo de entretenimento de forma responsável. Um ano após o telefonema inicial, Leo Dias procurou Zé Felipe com uma proposta inusitada. Zé, tenho uma ideia para você. Qual? Que tal a gente fazer um podcast juntos? Sobre os bastidores da música sertaneja, sobre a indústria do entretenimento, sobre os desafios de ser figura pública? Zé Felipe ficou surpreso. Vac STA. Falando sério. Acho que nossa história de confronto inicial para a parceria profissional é interessante, e você tem muito conhecimento sobre o mercado musical. Mas você não acha que as pessoas vão estranhar? Oh, John. E o artista fazendo um projeto juntos? Acho que justamente por isso pode ser interessante. A gente pode mostrar como é possível ter uma relação profissional saudável, mesmo em situações inicialmente conflituosas. Zé Felipe pensou na proposta por alguns dias. Conversou com sua família, com sua equipe e até mesmo com Virginia, que achou a ideia interessante. Pode ser uma boa oportunidade para você mostrar outros aspectos da sua personalidade, Virginia comentou. Você sempre foi bom em explicar as coisas, em ensinar. 2 semanas depois, Zé Felipe ligou para Leo Dias. Vamos fazer esse podcast. O podcast Papo Reto estreou 3 meses depois com uma proposta clara, conversas honestas sobre a indústria do entretenimento, sem sensacionalismo, mas também sem romantização. O primeiro episódio contou a história de como Zé Felipe e Leo Dias se conheceram, menos o telefonema, o acordo, a mudança de perspectiva de ambos. Foi um sucesso imediato, gerando milhões de visualizações e comentários positivos. Cara, que história incrível, comentou um ouvinte. Mostra como é importante o diálogo, mesmo em situações difíceis. Leo Dias virou meu jornalista favorito depois dessa história, escreveu outro. Mudou completamente a forma como vejo o trabalho dele. Nos episódios seguintes, eles abordaram temas como a pressão da fama, os desafios de manter relacionamentos públicos, a educação de filhos famosos e os bastidores da indústria musical. Virginia foi convidada para um episódio especial onde os 3 conversaram sobre coparentalidade após a separação. Foi um dos episódios mais assistidos e elogiados. Vocês 3 são um exemplo de como é possível manter o respeito e a civilidade mesmo depois de uma separação, comentou uma seguidora. Minhas filhas vão crescer num ambiente muito mais saudável por causa do exemplo de vocês. O sucesso do podcast teve repercussões que nenhum dos 2 havia antecipado. Outros jornalistas de entretenimento começaram a adotar abordagens mais respeitosas em suas coberturas. Alguns artistas passaram a ser mais abertos com a imprensa, criando canais de comunicação mais diretos. Leo Dias foi convidado para palestras sobre ética jornalística e responsabilidade na era digital. Zé Felipe descobriu que gostava de falar sobre música e indústria e começou a dar entrevistas mais aprofundadas sobre esses temas. Você sabe que mudou alguma coisa no jornalismo de entretenimento? Leo Dias comentou durante uma gravação. Como assim? Cara, outros jornalistas estão seguindo o nosso exemplo. Estão criando acordos com artistas, verificando mais as informações antes de publicar, respeitando mais as famílias. Isso é bom. É ótimo. Está elevando o nível da profissão. E os artistas estão mais dispostos a colaborar, porque sabem que vão ser tratados com respeito. Zé Felipe sorriu. Então, aquele telefonema valeu a pena. Mais do que valeu. Mudou nossas vidas profissionais e ainda criou uma amizade. 2 anos após o telefonema inicial, Zé Felipe e Leo Dias se encontraram para gravar o episódio especial de aniversário do podcast. Eles decidiram revisitar a história original e refletir sobre as mudanças. Leo, você ainda lembra exatamente como foi aquele dia? Zé Felipe perguntou. Lembro de cada detalhe. Eu estava no meu escritório, meio relutante para atender sua ligação, achava que ia ser mais uma tentativa de censura. E eu estava nervoso, sem saber se você ia me escutar ou desligar o telefone na minha cara. O que você acha que fez a diferença? Zé Felipe pensou por um momento. Acho que foi a honestidade, de ambos os lados. Você admitiu que às vezes exagerava, eu admiti que tinha limites claros. Nenhum dos 2 ficou na defensiva. E eu, de sermos pais, Leo Dias acrescentou. Quando você me perguntou se eu publicaria a foto do meu filho, isso mudou tudo para mim. Exato. Porque no final das contas, todos nós temos famílias. Todos nós temos pessoas que amamos e queremos proteger. Durante a gravação, eles receberam mensagens de áudio de outros artistas e jornalistas, falando sobre como a história deles
havia inspirado mudanças em suas próprias relações profissionais. Virginia também enviou uma mensagem. Vocês dois são a prova de que é possível transformar conflito em parceria, que é possível fazer jornalismo responsável e ainda assim interessante. E principalmente, que é possível colocar as crianças em primeiro lugar, sempre. O especial de aniversário do podcast se tornou um marco na discussão sobre ética no jornalismo de entretenimento brasileiro. Universidades de comunicação começaram a usar a história como estudo de caso em suas aulas. Um professor da USP comentou: a história do Zé Felipe e Lio Dias mostra como é possível encontrar um equilíbrio entre o interesse público e a responsabilidade social no jornalismo de celebridades. Para Zé Felipe, o impacto foi além do profissional. Ele se tornou um defensor da comunicação direta e respeitosa, incentivando outros artistas a dialogarem com a imprensa ao invés de simplesmente reclamarem. Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, ele disse em uma entrevista. Eu poderia ter escolhido o caminho fácil, partir direto para os advogados, criar uma guerra com a imprensa, mas escolhi tentar o diálogo primeiro. E foi a melhor decisão que tomei. Lio Dias, por sua vez, se tornou referência em jornalismo responsável. Seu trabalho passou a ser usado como exemplo de como é possível manter a audiência e o interesse do público sem sacrificar a ética. O jornalismo de entretenimento não precisa ser sensacionalista para ser relevante. Ele disse em uma palestra. Pode ser respeitoso, verificado, responsável e ainda assim, interessante e envolvente. 3 anos após aquele telefonema que mudou tudo, Zé Felipe estava em seu escritório, no mesmo lugar onde havia decidido ligar para Lio Dias. Suas filhas estavam brincando no quintal, protegidas da exposição desnecessária, crescendo em um ambiente mais saudável. O telefone tocou. Era Lio Dias. Zé, você viu? Saiu uma pesquisa sobre confiança na imprensa de entretenimento. Não vi. O que diz? A confiança aumentou 40% nos últimos 2 anos, e nossos nomes estão sendo citados como exemplo da mudança. Zé Felipe sorriu. Isso é bom para todo mundo. Para os artistas, para os jornalistas, para o público. E principalmente para as famílias. Lio Dias acrescentou. Principalmente para as famílias, Zé Felipe concordou, olhando pela janela para suas filhas, brincando alegremente. Sabe, o que eu acho mais interessante em toda essa história? Lio Dias continuou. O quê? Que tudo começou com um pai defendendo suas filhas. No final, foi o amor paternal que mudou tudo. Zé Felipe refletiu sobre essas palavras. O que começou como uma tentativa desesperada de proteger suas filhas, se transformou em algo muito maior. Uma mudança na forma como artistas e jornalistas se relacionavam. Um exemplo de como o diálogo pode ser mais efetivo que o confronto. Lio, posso te fazer uma pergunta? Claro, você se arrepende de alguma coisa nessa história toda? Houve uma pausa. Me arrependo de não ter pensado nas consequências das minhas ações antes. De não ter considerado que do outro lado das matérias havia pessoas reais, com sentimentos reais, com famílias reais. E eu me arrependo de não ter tentado o diálogo antes. Zé Felipe admitiu. Poderia ter evitado muito estresse e exposição desnecessária, mas no final deu tudo certo, deu. E sabe o que mais? História prova que sempre é possível recomeçar, sempre é possível mudar, sempre é possível encontrar um caminho melhor. 5 anos depois, quando jornalistas de comunicação perguntavam para Zé Felipe qual havia sido o momento mais importante de sua carreira, ele sempre dava a mesma resposta. O dia em que liguei para o Lio Dias. Não porque havia sido fácil, não porque havia sido planejado, mas porque havia sido necessário, corajoso e, no final das contas, transformador. A história do telefonema se tornou lendária na indústria do entretenimento brasileiro. Era contada em cursos de jornalismo, em palestras sobre gestão de crise, em workshops sobre comunicação. Mas para Zé Felipe, a importância real da história não estava na repercussão pública. Estava nas tardes tranquilas com suas filhas, que cresceram sem a pressão constante dos holofotes. Estava na relação respeitosa que mantinha com Virginia, baseada no diálogo e no respeito mútuo. Estava na amizade improvável que desenvolveu com Lio Dias. Papai, por que você sempre diz que aquele telefonema foi tão importante? Maria Alice perguntou um dia, já aos 10 anos. Zé Felipe a pegou no colo e sorriu. Porque às vezes, filha, uma conversa pode mudar tudo. Pode transformar inimigos em amigos, problemas em soluções, conflitos em parcerias. E você não tinha medo? Tinha muito medo. Mas sabe o que eu tinha mais medo ainda? Do quê? De não tentar. Coisas como estavam... de não lutar pela nossa família. Maria Alice refletiu sobre as palavras do pai. Então às vezes a gente tem que ter coragem de fazer coisas que dão medo. Exatamente. Às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente conversar. E assim,
A lição do telefonema se perpetuou, não como uma história de confronto, mas como uma história de diálogo. Não como uma vitória de um sobre o outro, mas como uma vitória de ambos sobre suas próprias limitações. O telefone, que uma vez soou como ameaça, havia se tornado símbolo de possibilidade. A conversa que começou com medo havia terminado com esperança, e dois homens que se conheceram como adversários haviam se tornado exemplo de como é possível, sempre, encontrar um caminho melhor. No final, foi isso que ficou da história. Não a raiva inicial, não o conflito latente, mas a prova de que, mesmo nas situações mais difíceis, o diálogo sempre vale a pena. E toda vez que Zé Felipe olhava para suas filhas brincando livremente no quintal, sem a pressão dos holofotes, ele sabia que aquele telefonema havia valido cada segundo de nervosismo, cada palavra, cuidadosamente escolhida, cada momento de vulnerabilidade, porque, no final das contas, não havia nada mais importante do que proteger quem amamos. E não havia maneira mais eficaz de fazer isso do que através do diálogo respeitoso, da comunicação honesta e da coragem de estender a mão mesmo quando tudo parecia perdido.